Doutor, como é que foi esse fenômeno aí da imitação, de um assassinato em massa poder servir como gatilho, incentivo para o próximo? Como é que funciona? O senhor já disse que não se sabe exatamente por que isso acontece, mas o que se sabe sobre isso? Porque a gente vê um assassinato como o de São Paulo na semana passada, isso nos causa repulsa, indignação, Uhum. tristeza. Por que isso serve como um gatilho positivo para algumas pessoas que veem aquilo e falam, eu também quero fazer isso? Essa é uma questão extremamente importante, Megali, que talvez eu tive um lampejo de esperança ontem, sabe? Quando eu comecei a ver vários veículos de imprensa, grandes e sérios, dizendo, olha, não vamos falar mais nome, não vamos mais mostrar imagens, publicamente soltando em editoriais e em decisões corporativas, institucionais, de que, olha, nós não vamos mais dar palco e dar cartaz para esse tipo de crime, para esse tipo de criminoso. Talvez esse seja uma das coisas mais importantes que a gente possa fazer. A gente está discutindo segurança armada, a gente está discutindo detetor de metais, bullying, mas essa é uma das coisas talvez mais importantes que a gente possa fazer. Por quê? Não é só para esse tipo de crime, Megali. O ser humano, ele é muito Maria vai com as outras, mais do que a gente imagina. Né? Eu desafio o ouvinte ele lembrar a última série que ele assistiu, que só ele assistiu e mais ninguém, não tinha com quem falar. A gente assiste o que está todo mundo assistindo, né? A gente se comporta de uma maneira muito mais influenciada pelos outros do que a gente percebe. A gente percebe a influência no outro, né? Meu filho vai ser influenciado por isso e a gente não sabe que a gente também está sendo influenciado. A gente se comporta muito parecido com as pessoas com as quais a gente anda e não é por acaso. O ser humano tem essa tendência, até como uma estratégia de sobrevivência, assim, você estava no bando lá na floresta, todo mundo indo por aqui, você queria ir por ali, provavelmente você ia se ferrar, né? Todo mundo junto, estava mais protegido. E a gente tem essa tendência. Isso acontece, e isso a imprensa aprendeu muito cedo, acontece em caso de suicídio. Se você dá aquela cobertura sabe, muito emocional, muito detalhada, foi por causa disso, foi por causa daquilo, aumentam os casos de suicídio. E a mesma coisa acontece nesse tipo de crime. Primeiro, porque esse crime, os ataques, né, não estou falando de Blumenau especificamente, mas os ataques em massa, seja em escola ou não, muitas pessoas os encaram como tentativas de suicídio. Porque na maioria das vezes a pessoa é morta para deter o ataque, ou ela se coloca ali numa situação que a única saída é a morte, ou muitas vezes ela se mata. Então já devia fazer analogia de cara, né? Bom, se isso é uma forma de suicídio, a gente não pode ficar estimulando aqui, a gente não pode ficar repetindo. E segundo, porque é como você falou, quem está vendo isso em casa fica mal, né? Se sente péssimo vendo aquilo. Mas tem duas coisas. Pessoas que estão na iminência de uma crise, pessoas que estão em situações análogas, parecidas, veem isso falando assim, olha, aconteceu, deu certo, conseguiu seu objetivo, acabou com seu sofrimento e ainda se vingou, elas podem ser levadas a cometer o mesmo ato porque já estavam, né, nessa predisposição. E também por conta da subcultura de violência que existe, de pessoas exaltando esse tipo de comportamento, como se fossem mártires, vai lá, vai nos vingar, vai finalmente, chegou a nossa vez e você vai ser o mártir, né? Então, uma cobertura muito mais contida, muito mais sóbria, não só não mostrando os perpetradores, os criminosos, mas mais fria mesmo, sabe? Menos emocional, porque às vezes você não mostra o sujeito, mas você mostra toda a comoção que ele causou na sociedade, isso em looping, durante uma semana inteira, isso também pode ser um gatilho. Então uma cobertura bem sóbria, bem contida, que não privilegie a caça aos cliques, mas privilegie o respeito e a responsabilidade, é um caminho e quem sabe a gente tenha despertado para esse caminho nos últimos dias. Quer saber? Eu acho que a comunicação nas redes se tornou tão violenta e irresponsável que isso acabou aumentando aí a responsabilidade do jornalismo profissional. Sim, a gente também precisa de ajustes. A gente também faz DRs e tenta melhorar, né? Não tem ninguém perfeito aqui. Estamos sempre tentando melhorar. Acabou aquela coisa, pelo menos, né, não é mais a regra do repórter metendo o microfone na cara de pai de vítima, perguntando como ele se sente. Perfeito. Entrando em velório para filmar caixão.
né? Hoje a gente vê Exato. Daniel, a gente vê um respeito muito maior às vítimas de tragédias como essa, o que é muito bom. Mas isso precisa ser alimentado também pelas redes sociais. Ontem E tem uma coisa, Megali, Diga, diga. só para aproveitar aqui, que assim, a gente também está aprendendo, porque esse é um fenômeno novo. Né? O suicídio é um fenômeno antigo, e esse contágio foi chamado, inclusive, de efeito Werther, porque foi visto com o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, que lançou o romantismo. Né? A gente está falando de séculos passados. Então, com o suicídio, a gente aprendeu com o tempo. Esse fenômeno é um fenômeno novo. Então, a gente está aprendendo conforme isso vai acontecendo. E tudo bem, a gente é nobreza dizer assim, bom, no outro caso eu errei, vamos aqui ajustar o tom. Isso é isso que nos faz humanos, né? E a gente conta, aí eu vou até pegar emprestado aqui o discurso muito bom que eu ouvi ontem da minha colega Vera Magalhães. E dizia, olha, a gente está tentando fazer a nossa parte. Tentando, não tô dizendo que estamos fazendo, estamos tentando. A gente não vai dar o nome desse cara, a gente não vai dar detalhes da vida dele, a gente não vai explorar a figura dele, porque por esse microfone ele não vai se tornar celebridade. Agora a gente precisa também da participação do pessoal da internet. Todo mundo virou produtor de conteúdo. Então, quando você inocentemente repassa aquela fotografia, aquela imagem horrível de crianças mortas, a imagem do cara na cela, né, mesmo que seja só para sua mãe, a sua mãe também vai passar só para a vizinha dela, e a vizinha vai passar só para o filho dela e pronto. Isso já está propagado. Então, vou pegar emprestada aqui a expressão que a Vera usou. Não seja esse cara. Né? Seja a pessoa que você quer que nós sejamos. Né? Que a mídia profissional seja. Não vamos tornar esse cara celebridade. Não vamos expor corpos de crianças vítimas de um massacre. Né? A gente está aprendendo, a gente está aprendendo a andar, né? Nessa bicicleta aí chamada internet. A gente vai cair bastante ainda, mas um dia a gente vai aprender a usar esse equipamento para o bem.